Quero deixar o meu boa noite aqui aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança Taubaté. Vamos começar com a palavra de oração, nosso culto, e cantarmos 2 corinhos aqui, e aí nós iremos para a nossa mensagem. Nós queremos, nessa primeira oração, lembrarmos, dos familiares aí, da vizinha da nossa irmã Flávia, Dona Nair, que partiu, para que Deus console os corações ali dos familiares, E então vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, somos gratos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, o privilégio de sermos teus filhos, temos a vida eterna em Cristo Jesus. Queremos pedir agora ao Senhor que nos sonda, que nos conhece, que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, nos purificando de toda injustiça, preparando o coração para recebermos mais do Senhor. Pai de amor, nessa noite nós queremos colocar na presença do Senhor os familiares da Dona Nair, que partiu. Estávamos orando por ela, mas o Senhor achou por bem levá-la, Senhor Deus. Então nós pedimos que o Senhor esteja agora a confortar cada coração dos familiares ali, que eles possam encontrar forças no Senhor para continuar a jornada aqui. Se alguém ainda não tem conhecimento do Senhor Jesus, que possa ouvir falar do Senhor Jesus e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, Senhor Deus. Nós oramos para que o Senhor conforte a cada coração ali. Ser também, ó Pai, com a saúde da irmã Regina, que não tem andado muito bem. Que o Senhor possa estar nesse momento cuidando da serva do Senhor, amenizando seu sofrimento, restaurando sua saúde. Peço que você esteja cuidando também minha esposa, que está com a dor na cabeça. Que o Senhor possa estar ajudando, Senhor Deus, restaurando sua saúde também, e todos os que se encontram enfermos, ó Pai. Lutando também com essa Covid, que o Senhor possa repreender essa enfermidade, restaurando a saúde das pessoas e dando, Senhor Deus, a nós também o livramento dessa pandemia. Ser conosco nesse momento em que cultuamos ao Senhor, que o Senhor possa estar à frente de tudo, que o Espírito do Senhor dirija tudo e que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, já agradecidos e confiados. Amém. Tem um corinho antigo, falemos de Cristo. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular, do mundo Criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais. Colossenses 1, 16, 17 diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nós estamos pregando sobre encontrando Cristo no Antigo Testamento, E nós queremos a cada dia ouvir mais do Senhor Jesus, andar com Ele, Diz um outro cântico, diz andando com Jesus. E é baseado em Isaías 2:5, que diz: vinde e andemos na luz do Senhor. Cristo quer guardar-nos com sua mão, em qualquer lugar da proteção. Esse amor é sem comparação, indo na presença do Senhor, andando com Jesus onde for, confiando
em sua luz, com fervor, falando com Jesus em oração, sim, cada dia e onde for, indo na presença do Senhor. Se quisermos a Jesus seguir, Ele tudo pode nos suprir e pleno sucesso garantir, indo na presença do Senhor, andando com Jesus onde for, confiando em sua luz, com fervor, falando com Jesus em oração, sim, cada dia e onde for, indo na presença do Senhor. Cristo é nosso Rei, Deus Salvador, temos livre acesso ao seu favor. Vamos, pois, louvá-lo em amor, indo na presença do Senhor, andando com Jesus onde for, confiando em sua luz, com fervor, falando com Jesus em oração, sim, cada dia e onde for, indo na presença do Senhor. Jesus, ele é o nosso Salvador. E nós estamos estudando, né, sobre Jesus, encontrando Jesus no Antigo Testamento, vendo assim através dos tipos, né, e relacionando-os ao Senhor Jesus. Hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, dos versos 12 a 22, que diz assim: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Quando nós chegamos no relato da arca de Noé e o dilúvio, eu posso dizer para você que muitas pessoas se recusam a acreditar que seja verdade essa questão do dilúvio universal aí. Entretanto, quando nós começamos a estudar a palavra do Senhor, nós vemos que isso é enfatizado como sendo um fato, né? Se você abrir a sua Bíblia em Isaías 54, olha o que diz lá o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: Porque isto será para mim como as águas de Noé.
pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Eu vejo aqui nesses dois versículos que o dilúvio ele foi tratado pelos profetas como um fato, né? O Senhor está falando com o profeta aqui, mostra que o dilúvio foi um fato. Quando você vê o Senhor Jesus, em Mateus 24, versículo 37, o dilúvio ele foi usado pelo Senhor Jesus como uma ilustração, né, como uma evidência. Diz aqui o versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, como evidência, né, o Senhor Jesus usou o fato do dilúvio. Em Lucas 17, versículos 26 e 27, diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então veja o Senhor Jesus usando aqui, né, o dilúvio como uma evidência, né? Então um fato que é real, que foi real, né? E se você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, o dilúvio ele foi reconhecido pelos discípulos, né? Por aqueles que seguiam o Senhor Jesus, como histórico, né? Um fato histórico aí. Em 1 Pedro 3, versículo 20, diz assim: os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. E também em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 5, diz assim: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, o dilúvio, ele é um fato, né? Foi usado como evidência pelo Senhor Jesus e foi reconhecido pelos discípulos como sendo histórico. E hoje nós vamos olhar para a arca, né, que Deus mandou Noé construir. Tem muitas lições aqui importantes, né, que podem ser aprendidas nessa passagem. Lições, por exemplo, sobre a pecaminosidade do homem, sobre a graça de Deus, sobre a preservação da vida humana. Tem muito mais coisas aqui, né? Na história da arca, nós podemos ver, por exemplo, o Senhor Jesus e o seu plano de salvação para o homem caído. Então, volte lá para Gênesis, capítulo 6, né? E vamos ver, em primeiro lugar, os planos para a construção da arca, né? Olhando aqui os elementos. Se você olhar comigo o versículo 14, diz assim: faze para ti uma arca da madeira de gofer. O primeiro elemento que nós encontramos aqui é essa madeira de gofer. E quando você pensa em madeira, quando você pensa em árvore, você pensa como sendo um tipo da humanidade. Lembra quando você encontra no Salmo 1, que fala do homem, diz ele é como a árvore plantada junto a ribeiro de água. Quando fala lá do homem que está seguindo, né, o Senhor, você vê então que ele é como a árvore. Madeira é um tipo da humanidade. E para construir a arca, o que aconteceu? As árvores tiveram de ser cortadas. Então, quando você pensa nisso, isso aqui é muito interessante, porque quando você vê a respeito do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, né, ele é o verbo que se fez carne, ou seja, o Senhor Jesus, ele se encarnou, ele se tornou homem. E tem um versículo interessante em Isaías 53, que nos falam sobre Jesus, sobre a obra do Senhor Jesus. Olhe Isaías 53, a partir do versículo 3 até o versículo 8, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Olha agora essa expressão. Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Né? E quando você vê lá aquelas árvores sendo cortadas ali para se construir a arca sendo um elemento importante para a salvação daquelas pessoas, nós vemos aqui o Senhor Jesus também, né? Em sua humanidade, tendo sido cortado, como diz aqui, né? Da terra dos viventes. Eu vou dizer assim, para fornecer um meio de salvação, o homem, Jesus, teve de ser cortado também, dali da terra dos viventes, ainda que seja uma expressão, né? Mas veja aquela madeira de gofer lá que foi cortada para prover um meio de livramento para a humanidade. Jesus também foi um dia cortado, provendo um meio de salvação para toda a humanidade também. Voltando para Gênesis 6, lá fala sobre o betume. Olha lá o versículo 14. Assim, fazes para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Quando você pensa em betume, o betume aqui é um tipo da expiação. Veja que ele cobriu a madeira. Então, betumar no hebraico, né, do Antigo Testamento, significa cobrir, proteger. E é a mesma palavra usada quando se refere à expiação, quando se refere a perdão, quando se refere à reconciliação. É a palavra cafar. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 29. Veja aí o versículo 36, que diz assim: também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. Quando fala aqui expiação, a palavra hebraica usada é kafar, e nós podemos comparar isso com o ato, né, de betumar a arca, com o de expiar, com o de proteger, com o de cobrir. Então, na arca, você vê Noé e a sua família ali, eles estavam recebendo tudo isso da parte de Deus. Eles estavam cobertos ali, né? Aquele betume impermeabilizava ali a entrada da água na arca, impedia que aquela água entrasse ali na arca, né? E eu vou dizer para você também que a pessoa que recebe, né, ao Senhor Jesus, que se entrega ao Senhor Jesus Cristo, ela é coberta também. Só que ela é coberta com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E ser coberto com o sangue do Senhor Jesus é muito importante para a nossa salvação. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Veja aí o versículo 5, que diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você vê essa frase? Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha o sangue do Senhor Jesus aí. Você já foi lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo?
É importante, como diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7, 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, ó, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você, madeira, você, árvore, né? O homem, a árvore é um tipo aí da humanidade. Você, enquanto árvore, vou dizer assim, já foi coberto pelo sangue do Senhor Jesus. Você, enquanto pecador, já teve os seus pecados purificados pelo sangue de Jesus que foi aplicado em sua vida? Ou você ainda não passou por isso? Veja que aquele betume lá na Arca da Aliança protegeu a madeira. O sangue de Jesus Cristo também nos protege da ira de Deus. Olha Romanos capítulo 5. A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 9, diz assim: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, você já está debaixo da proteção do sangue do Senhor Jesus. Olha o versículo 1 desse mesmo capítulo, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus nos cobriu com o seu sangue, que foi derramado naquela cruz. Este sangue, né, que nos liberta, esse sangue que nos purifica. Lembra de João, quando viu o Senhor Jesus, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz que nos concede todos esses benefícios. Agora, voltando para Gênesis capítulo 6, aquela arca tinha compartimentos, né? Se você olhar lá, versículo 14, fala assim: farás compartimentos na arca. E se você olhar o final do versículo 16, diz assim: far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Então, você vê que tinha compartimentos, né? Tinham andares, vamos dizer assim. E quando você vai olhar na língua hebraica, né, a palavra que foi usada para compartimento aqui, literalmente significa ninhos. E indica um local de descanso. E eu posso dizer para você que em Jesus, como a nossa arca de salvação, né, você encontra também um lugar de descanso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Olha aí o versículo 28. Diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então você vê que Jesus, ele fornece um lugar para o pecador, né, que está cansado. Ele oferece um lugar de descanso. Aliás, se você olhar o Salmo 23, que fala que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, lá também diz que ele refrigera a nossa alma. E quão importante é cuidar da nossa alma. Quando você vai olhando a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que nós devemos tomar cuidado com a nossa alma. Olhem no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 3, diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Sabe, a alma, as pessoas não pensam nisso, mas a alma de cada pessoa está em perigo. Né? E ele fala assim, ele diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi. Tem muitas pessoas que não querem ouvir o Senhor. Estão se esquecendo que a palavra do Senhor é o elemento que restaura a alma. É o elemento que refrigera a alma. É a palavra do Senhor. E as pessoas não estão inclinando os ouvidos, não estão ouvindo. E por isso a alma dessas pessoas não vive
não é refrigerado, não encontra descanso, porque não dá ouvidos ao Senhor. É importante olhar ainda em Gênesis capítulo 7 e ver que as pessoas não foram forçadas a entrar. O Senhor diz para que elas entrassem, mas é o convite do Senhor. Diz aqui o versículo 1, depois, Gênesis 7, 1, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. O Senhor diz, entra na arca, atende ao convite. E quando você olha para o Senhor Jesus, ele também está convidando as pessoas hoje em dia. Se você olhar comigo em Apocalipse, capítulo 22, né, se você olhar o versículo 17, diz assim, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Senhor Jesus está convidando as pessoas, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. Ou seja, em Jesus há um lugar de descanso, como naquela arca havia um lugar de descanso também. E as pessoas são convidadas a entrar, elas não são forçadas a entrar. Aliás, Apocalipse também, capítulo 3, versículo 20, se eu não estou equivocado aqui, diz assim, Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Sabe, Jesus bate a porta. Se alguém ouvir a voz do Senhor Jesus e abrir a porta, ele entra. Lá na arca, Deus falou, entra, tu e a tua casa. Há um convite para entrar na arca. O Espírito e a noiva diz, vem. Quem tem ouvido, diga, vem, né? Nós estamos dizendo para você, vem entrar na arca de salvação. Vem atender ao convite do Senhor Jesus e ser salvo pela fé no Senhor Jesus. Volte lá para Gênesis capítulo 6. Eu quero mostrar para você ainda o tamanho daquela arca, né? Quando você olha aqui, né? No versículo 15, diz assim, e desta maneira farás, Gênesis 6, 15, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Quando você olha aqui o tamanho da arca, né, se você transformar isso em metros, ela tinha 135 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Quando você pensa nisso, a arca poderia acomodar em metros cúbicos aí o volume, né, aqui perto, aqui em Pindamonhangaba, tem uma fábrica aí de celulose, né, de papel, que usa eucaliptos, e tem aqueles caminhões, assim, né, com 2 cambões, vamos dizer assim, e carregando madeira de eucalipto. Se você colocar, assim, em metros cúbicos, né, o volume de carga de eucalipto, né, usando aí esses caminhões, né, com esses compartimentos duplos aí, você precisaria de 512 caminhões, 512 carretas, né, com essas duas partes ali de eucaliptos para poder colocar lá na arca. Ou talvez o volume de carga de 1.000 caminhões baú, né, você poderia colocar na arca também, ou transportar 5.900 automóveis Palio, você poderia colocar dentro da arca. Então o espaço tinha de sobra. Né? Então alguém disse assim que, né, se você estimasse aí as 35 mil espécies conhecidas de animais, né, aves e tudo aí que existem, você poderia comportá-las em 150 vagões de trem. A arca tinha o tamanho de 530 vagões de trem lá, de carga, né? Então, olha quantos vagões sobrariam ainda para levar a comida, por exemplo. As pessoas questionam às vezes, dizendo, será que dava para
colocar ali o mantimento que seria necessário para os animais, sim, muito espaço de sobra ali. Eu quero dizer para você, olhando o seguinte, pensando no tamanho da arca, Deus providenciou aquela arca de salvação, havia muito espaço. Eu quero dizer que o Senhor providenciou ao Senhor Jesus e está convidando as pessoas para que aceitem o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. E Deus tem preparado um lugar que tem muito espaço. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, você já conhece, mas eu vou ler os versículos 1, 2 e 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Nós poderíamos fazer um estudo falando sobre a cidade maravilhosa que Deus tem preparado para todos os que entregam as suas vidas ao Senhor Jesus. Aqui ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, tem lugar, tem espaço para todas as pessoas que entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a nossa arca de salvação, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E quando você olha também na arca, você encontra, por exemplo, o acesso, né, a essa salvação. Olha o versículo 16 do capítulo 6 de Gênesis, diz assim: farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, aliás, andares baixos, segundo e terceiro. Veja, uma janela, uma porta. Essas informações são importantes aqui, porque você vê que havia apenas uma porta para aquela arca, ou seja, apenas uma porta para a salvação daquelas pessoas. E isso é importante porque Jesus também é a única porta de salvação para as pessoas hoje em dia também. Olhe no Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 9. Olha o que diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta. Sabe como naquela arca só tinha uma porta? Jesus é a porta de salvação. Só Ele pode salvar você, mais ninguém. As pessoas estão tentando, né, alcançar salvação através de outros caminhos, de outros elementos. Mas Jesus é a única porta. Jesus é o único meio de salvação. É o único caminho. Em João 14, 6, ele já falou sobre isso. João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, o único caminho. Jesus é a verdade, a única verdade. Jesus é a vida, a única vida que a pessoa pode ter. Não há outro. Tanto que em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus. É só nele que você encontra a salvação. Só tem uma porta.
Lá também tinha uma janela só. E essa janela era interessante também, porque permitia que a luz entrasse na arca. Ela estava localizada na parte de cima. Então Noé, né, teria que olhar para cima em busca de luz. E isso é muito importante também, né? Como diz lá no versículo 16 de Gênesis 6, farás na arca uma janela e de um côvado acabarás em cima. É interessante isso, porque quando Noé queria buscar luz, ele teria que olhar para cima. O pecador também deve buscar luz. João 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então você vai a Deus, você busca ao Senhor, você busca em cima, não é? Acima de você. E aí é interessante, porque daí o Senhor, né, quando você... Tanto é que a Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Você busca do alto essa verdade, essa luz, para iluminar o seu caminho em relação à salvação. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, né, os versículos dizem assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um dom de Deus. Aí o versículo 9 diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não é pelo que você faz, não é resultado das suas obras, não é resultado de um batismo, não é resultado de se frequentar uma igreja. Diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, veja que o pecador, ele precisa olhar para cima em busca dessa luz. Essa luz vem de Deus. Essa salvação vem de Deus. E é muito importante também, eu queria olhar novamente em Gênesis capítulo 6, versículo 18. Diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Veja a promessa aqui, né? Que Deus está fazendo com Noé, a aliança de Deus. E uma coisa muito importante é que Deus, ele sempre mantém a palavra que ele empenhou. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Hebreus 6, 18 diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que fomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, Deus deu uma promessa. Há uma esperança proposta aqui. E eu vou dizer para você que assim é a salvação também. O pecador que vem a Jesus, ele não precisa ter medo de que Deus um dia mudará de ideia, porque Deus não mudará de ideia. Se você olhar em João, capítulo 6, versículo 47, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47, diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha a promessa do Senhor. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Romanos 4, versículo 21, diz assim: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. O que Deus tem prometido, ele é poderoso para realizar isso, para o fazer. Então, olha a promessa do Senhor. Ele prometeu vida eterna. Quando ele disse a Noé, entra na arca. O dilúvio vai acontecer, mas você, sua família toda, sua esposa, seus filhos, as esposas de seus filhos, todos serão salvos. E aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. E aquilo que o Senhor Jesus promete, ele cumpre também. Você pode ter certeza disso. Ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna.
E voltando lá para Gênesis capítulo 6, olhe lá a preservação que foi prometida, né? A arca preservava o quê? Em primeiro lugar, a vida humana. Né? Se você olhar, as vidas foram preservadas aqui, os que entraram na arca. Jesus também preservará aqueles que vêm a ele pela fé. Eu vou olhar em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Mas veja bem, olha, mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação. Você creu no Senhor Jesus, você está guardado no poder de Deus para a salvação. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Quero ler aqui o versículo 22, né? Vou ler o 21 também, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nos selou e deu o penhor do Espírito. O que seria isso? No momento que você entregou sua vida ao Senhor Jesus, veja o que aconteceu com você em Efésios capítulo 1, versos 12 e 13. E diz assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. No momento que você creu no Senhor Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Você hoje é propriedade, você pertence ao Senhor Deus, e Ele selou você com o Espírito Santo, para que no dia em que Deus já tem determinado, Ele resgate você, essa propriedade. Tá? Se você olhar em Efésios 4:30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então você está selado para o dia da redenção, você foi adquirido por Deus, e Deus está preservando você para o dia da redenção. Deus, no momento da arca, quando Noé e sua família, né, quando eles entraram na arca, Deus fechou a porta. Deus selou aquela porta lá. E o que Deus faz, o homem não pode desfazer. Olhe no Evangelho de João, capítulo 10. Você tem dúvida se você está guardado ou não pelo poder de Deus? Olha João, capítulo 10, versículos 28 a 30, que diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você pode imaginar essa situação? Você está guardado na mão do Senhor Jesus. E ele diz assim: se alguém puder tirar da minha mão, ninguém pode tirar da mão de Jesus, mas ainda tem a mão do Pai que está guardando também. Então, você está guardado. Aqui diz assim que jamais hão de perecer. Ele está falando sobre a eternidade. Mas eu posso dizer para você também que desde que o homem pecou, toda a criação, né, está debaixo da maldição. E aquela arca, naquele dia, também preservou a vida animal. Né? E eu vou dizer para você também que toda a vida da criação será resgatada também. Romanos, capítulo 8. Então, tem a preservação da vida animal também. Romanos, capítulo 8, versos 20 a 22, diz assim. Romanos 8, 20. Porque a criação
ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura, mesma criação, né, será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, o plano de Deus, finalmente, né, resgatará a criação, a toda a criação. Quando você olha em Gênesis capítulo 6, versículo 21, veja lá. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Havia um amplo suprimento para cada criatura na arca. Deus, ele é capaz de salvar, de manter, de levar para o céu todo aquele que deposita a sua confiança no Senhor Jesus. Olhem no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12, que diz assim: Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Jesus tem guardado, e nenhum se perdeu, exceto aquele que era o filho da perdição. Em Filipenses 4,19, há uma promessa aqui da provisão, né, de Deus para toda a nossa vida. Filipenses, capítulo 4,19, diz assim: O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha a promessa, Efésios 3, versículo 20, diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, Deus tem provido tudo. E isso me leva agora, né, ao nosso último ponto aqui, que tem a ver com o desempenho daquela arca. Olha aqui em Gênesis 7, versículos 18 a 21, que diz assim: E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Uma coisa interessante aqui, quando havia todo o dilúvio, é que a arca navegava de maneira segura. Enquanto o mundo perecia, a arca navegava com segurança. Este mundo nosso está desmoronando. Mas se você está na arca, se você está em Jesus, você está seguro. Jesus, a nossa arca de salvação, não apenas sobreviverá à tempestade, mas ele aportará também nas margens seguras do nosso lar abençoado. Nós estamos seguros. Olha no Evangelho de João, capítulo 6, veja o versículo 39. João 6, 39, diz assim: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. E isso vai acontecer, né? Você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Você tem dúvida de que Jesus vai perder alguém? Ele não vai perder, ele já disse: e não perdi nenhum dos que me deste. Já é fato certo. Como ele disse lá em João 17, ele não vai perder nenhum. Aliás, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
Se você olhar em Romanos 8, você vê que nenhuma potestade, nenhuma criatura, nenhum poder vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós estamos seguros e a nossa arca aportará em segurança, como aquela lá aportou em segurança. Em Gênesis capítulo 8, versículo 4, diz assim: E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E esse 17º dia, né, do 7º mês, isso aqui é importante também. A arca repousou no mesmo dia, vamos dizer assim, que Jesus, centenas de anos depois, sairia do túmulo. Jesus morreu no dia 14 do mês e ressuscitou no dia 17. E eu pergunto a vocês, isso é coincidência? Não é. Isso não é coincidência. Não existem coincidências quando Deus está operando, quando Deus está atuando. A questão é que um dia aquela navegação ela parou, a arca repousou. Assim como um dia nossa jornada terminará e também descansará no céu. Olhem em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4 diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. 22, Apocalipse 22, versículos 3 e 4. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Sabe, aí eu pergunto a você, lembra da primeira coisa que Noé fez? Quando a arca pousou lá? Gênesis 8, 20. Né? Uma coisa importante que ele fez lá naquele momento, diz assim: edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Quando você olha, nós vamos fazer a mesma coisa que Noé fez. Nós vamos adorar a Deus. Você já entrou na arca? Se não, deixe-me avisá-lo. Deixe-me avisá-la de que você corre um perigo terrível. Não há outra esperança para o homem caído a não ser entregar-se a Jesus. Ele é a única porta. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida que você pode ter. Agora, se você estiver a bordo, você estará seguro. Se estiver fora do barco, eu posso dizer para você que a porta ainda está aberta. Por que você não embarca nessa porta? Através dessa porta na arca. Por que você não embarca? Você pode entrar por essa porta e embarcar na arca, que é o Senhor Jesus, a nossa fonte de salvação. Por que você não embarca por essa porta na arca de salvação, que é o Senhor Jesus? Deus está esperando você. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, queremos agradecer porque o Senhor tem nos dado essa palavra, Senhor Deus, que Jesus é o nosso Salvador, é a nossa arca, em que nós podemos encontrar salvação. Naquele dia, Senhor, muitas pessoas não entraram. Noé pregou ali por muitos anos e as pessoas não quiseram ouvir. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor quebre os corações das pessoas que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus e que essas pessoas possam ser salvas e possam entrar na arca da aliança através da porta que é o Senhor Jesus. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, pedindo que o Senhor quebrante os corações, que as pessoas se arrependam dos seus pecados
Entreguem suas vidas a Jesus e confiem nele para a vida eterna, porque ele é o único caminho, a única verdade, é a única vida que as pessoas possam ter. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, já agradecidos e confiados. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo domingo, se assim o Senhor permitir, onde estaremos procurando encontrar o Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento.